Olá, boa noite a todos, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor João. Eu já estou transmitindo pelo Centro de Mídias, então vocês podem entrar também pela sala do Centro de Mídias com os dados da nossa turma, tá? Então, estou aqui no Google Meet e no Centro de Mídias. Vamos aguardando a chamada. Sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Fiquem à vontade. Hoje nós vamos ver como fazer o roteiro de estudos de filosofia que está valendo nesta semana. Então, talvez entre mais gente, e eu vou começar a apresentar a tela para vocês, tá? Bom, essa aqui é a nossa sala do Google Sala de Aula, tá? Então, por mais que nós não estejamos na escola todos juntos, eu posso fazer essa mediação nessa sala de aula virtual. Então, essa página aqui, olha, é a nossa nova sala, tá? Eu já montei ela inteira, ela está completa. E se vocês entrarem aqui, onde está no painel superior da tela, escrito atividades, vocês podem ter acesso a todas as aulas do curso de filosofia que aconteceram nas semanas passadas, tá? Então começa em 10 de fevereiro, nossa aula inaugural. Aqui nós temos o mapa do curso de filosofia, tá? Basta dar um visto simples. Nós também vimos anteriormente o que é filosofia e atitude filosófica. Então, eu vou começar fazendo aquelas duas perguntas que eu sempre faço depois da introdução à filosofia. O que é filosofia e para que serve filosofia? Hoje nós não vamos ter tempo de arriscar responder, mas é importante que vocês tenham em mente que a filosofia é o seguinte: por que a filosofia é importante na nossa vida? Porque sempre que nós temos um problema, a filosofia vai ser útil como um instrumento para resolver esse problema. O que a filosofia faz? Ela faz uma crítica para esse problema, identifica o que é esse problema, como ele é, por que ele existe. Ele pode refletir sobre esse problema, buscar quais são suas origens, os seus sentidos e as suas finalidades. E ela também pode ajudar a analisar do que esse problema é feito. E quando ela faz essas três atividades, de crítica, de reflexão, de análise, ela vai estar criando um conceito. Então, quando eu pergunto para vocês o que é a filosofia, para que ela serve, é em torno do conceito que nós vamos estar, tá? Na aula de hoje, nós temos um roteiro de estudos completos sobre o filósofo Platão. Vejam, aqui nas instruções, na aula de hoje, que é sexta, e também nas outras aulas, eu coloquei como deve ficar o caderno de vocês, tá? Que é o registro de estudos, isso é importante para que vocês possam aprender do modo que eu planejei essas atividades. Então, a primeira coisa a fazer é ler o roteiro de estudos, que é esse primeiro arquivo, tá? Ainda preciso pôr as tarefas, não coloquei as tarefas que vão ouvir. Ler o roteiro de estudos, que é esse daqui, depois copiar o registro. Por que o registro é importante? Porque é no registro que estão os nossos objetivos. Eu vou abrir a atividade.
para que a gente possa começar estabelecendo os nossos objetivos. Também uma coisa importante é que todos vocês já estão inclusos na turma, tá? E vocês precisam usar os dados da Secretaria Escolar Digital. Então, quais são os objetivos da nossa aula? É o que vocês vão entrar no roteiro, identificado como um registro da aula. É o seguinte, identificar quais são os movimentos associados ao processo de conhecimento, compreendendo as etapas da reflexão filosófica para desenvolver o pensamento autônomo e questionador. Primeiro objetivo. Segundo, é expressar por escrito e oralmente conceitos relativos ao funcionamento do intelecto. O segundo objetivo, vocês vão trabalhar melhor nas tarefas, a tarefa mínima e a tarefa complementar. E nosso último objetivo é identificar as informações em textos filosóficos, tá? A competência socioemocional que nós vamos mobilizar nesse roteiro de estudos, e que, vejam, eu farei uma leitura exemplar para vocês verem como se deve fazer, mas vocês têm flexibilidade e liberdade para realizarem vocês mesmos, sem a minha mediação, tá? Mas eu vou explicar tudo. A tarefa dessa aula tem um infográfico que se chama Cavernas Contemporâneas, ele é muito legal. Esse vídeo aqui basta vocês visualizarem, tá? E a tarefa complementar são 2 encartes, um especial para a teoria da reminiscência, que é um conceito de Platão, e outro especial para a literatura que ele produziu, que também é uma coisa importante. Então, o que é para fazer? É o que está aqui na instrução, e que eu falei para vocês agora, tá? Vamos, então, entrar no roteiro de estudos sobre o filósofo Platão. Platão ele é muito importante e vocês vão sempre ouvir sobre ele. Como curiosidade, é interessante que o nome dele significa que tem as costas largas. Então, Platão quer dizer isso. E ele foi o principal discípulo de Sócrates. E o Sócrates foi protagonista de todas as suas obras. Ao contrário de Sócrates, que era pobre e humilde, Platão já fazia parte da aristocracia. As primeiras coisas que ele escreveu foram escritos dedicados à defesa do mestre Sócrates, contra a sua condenação injusta por impiedade. Impiedade quer dizer faltar com os deuses, tá? Essa era a acusação de Sócrates quando ele foi condenado à morte pela Assembleia. E Platão, na tentativa de reproduzir as conversas do Sócrates, ele inventou um método, que é o método dialético. O método dialético é um modo de conhecer através do diálogo, quando duas opiniões diferentes entram em choque e assim conseguem produzir um conhecimento novo. Quando a gente conversa, quando a gente procura esmiuçar alguma ideia que a gente tem e que a gente está contando para alguém, por exemplo, tá? Só que ele tem um jeito de ver o mundo. E o jeito que ele vê o mundo é o seguinte: tudo isso que eu consigo ver com os meus olhos é uma simples aparência, e eu preciso usar a filosofia, o método dialético, para sair das aparências,
para chegar nas essências das coisas. Então, eu paro de olhar o que as coisas parecem ser para tentar entender o que elas são de verdade, bem lá no fundo delas. É assim que Platão via a realidade. Existem três áreas da filosofia que o Platão é mais influente, mais importante, tá? É a área da epistemologia, que é um estudo sobre próprio conhecimento, sobre como nós conhecemos, essa é a epistemologia. A moral, que é uma espécie de conduta para as nossas ações, obrigatória. E a ética, que é como nós devemos comportar, como nós vemos as nossas próprias ações, os nossos próprios discursos. Essa é ética. Então, vejam, nós estamos num curso que se chama Uma História da Filosofia Viva na Escola. Nós temos agora um personagem que é Platão, e nós temos alguns problemas que são essas áreas de estudo da filosofia, tá? Para que vocês possam ter um panorama de em que momento do nosso curso nós estamos. Então, estamos vendo especificamente o Platão e estamos ouvindo o que ele tem a nos dizer sobre como conhecemos, como devemos agir e quem nós somos. Tá? Esse é o cerne da aula. Vamos, então, para o que Platão tem a nos dizer em relação à epistemologia. Então, na concepção de mundo platônica, havia uma diferença entre as informações que os sentidos forneciam, que é a aparência, e o que os objetos de conhecimento, que são as coisas, verdadeiramente eram, em essência. Então, a aparência não é a essência. Na epistemologia, ele fez uma distinção entre o conhecimento sensível, sobre as aparências, e o conhecimento inteligível, que é feito de raciocínios e de processos intelectuais, tá? Então, as aparências eu vejo com os meus sentidos e as essências eu vejo com a minha mente, com as minhas ideias. Por exemplo, vamos entender o que é um cavalo usando o método da dialética. Vejam, nenhum cavalo é igual. Existem cavalos de diferentes raças, diferentes cores, de pelagem, e que têm capacidades físicas diferentes. Eu vejo sempre foto de vocês andando em cavalo, então acho que é muito legal. Então, todos os cavalos que nós vemos, o que nos permite ter certeza de que é um cavalo quando eu vejo um. Como é que funciona o meu intelecto quando eu vejo um cavalo e falo, putz, é um cavalo. Como isso acontece? Platão, ele diz o seguinte, a ideia do cavalo forma o formato que ele é desenhado. Não importa se ele é forte, se ele é fraco, se ele é preto, se ele é branco, ou se ele é mestiço, se ele é de uma linhagem pura, não importa. Eu sei que é um cavalo porque tem um formato. É bem essa a teoria das ideias, tá? Então, não importa o ser material que existe, o cavalo que existe, importa a ideia que eu tenho desse cavalo. A teoria das ideias, ela é sistematizada aqui nesse quadro. Então, são dois mundos diferentes. Essa realidade material, que é feita pela aparência das coisas concretas, que são perceptíveis pelos sentidos e que, portanto, elas são mutáveis e são imperfeitas.
Mas existe um outro mundo, que é a realidade das formas, que é feita pelas essências, das ideias abstratas, que são perceptíveis apenas pela inteligência, que, portanto, são imutáveis e perfeitas. Vejam como são pares perfeitamente opostos aqui nesse quadro, tá? Então, essa é a teoria das ideias e um conceito importante no Platão. Eu vou deixar para que vocês leiam esse texto da Alegoria da Caverna, tá? Que eu fiz uma adaptação didática para ficar mais fácil possível de entender. E a Alegoria da Caverna também está no vídeo da Tarefa Mínima, que é sobre a República de Platão, tá? Esse livro que fala sobre a justiça. Então, eu não vou mediar essa parte, porque não é necessário, tá? Mas está tudo da forma mais didática possível que eu consegui, tá? E também essas interpretações dessa metáfora. Então, vejam, usando o que eu acabei de falar das teorias das ideias, vocês vão poder ter espécies de análises que eu fiz de um modo exemplar nessa página para vocês, tá? Vamos então entrar no segundo, no item B desse período, que é o período antropológico. Esse sistema antropológico, lembram do roteiro anterior, que era o período cosmológico? Agora nós estamos focados no que a filosofia tem a dizer sobre os seres humanos, sobre os homens, sobre as mulheres, como eles devem viver, como eles devem agir, e é isso aqui é o campo da ética e moral. Então vejam o contexto. Nós estamos falando do século de Péricles, que ele é conhecido como o século de ouro, em que a cidade de Atenas virou o centro de uma vida social muito rica, uma vida política e cultural bastante desenvolvida, e que isso se deu graças ao comércio e às expansões militares que aconteceram em Atenas. Então, era um ambiente perfeito para uma democracia nascer. E nessa democracia, a ética e a moral se tornou muito importante para esses cidadãos, porque a individualidade das pessoas estava em jogo. Quem você era na Assembleia? É o mesmo que quando a gente pergunta, quem você é na fila do pão? Entende? É uma coisa que pergunta sobre quem você é mesmo, lá no fundo. E como Platão entendia que nós somos. Para Platão, é quase que a mesma dualidade que existe no mundo. Existe uma dualidade no mundo, existe uma dualidade no homem. O homem possui um corpo, e esse corpo pertence ao mundo sensível, mundo material. O homem possui uma alma, que em grego é psique. E essa alma pertence ao mundo das ideias, o mundo inteligível. Vejam, a filosofia, como essa saída da ignorância, a tomada de consciência sobre quem nós somos e o mundo em que nós vivemos, ela é esse desejo que a nossa alma tem de se libertar do nosso corpo. Porque o nosso corpo ele é restritivo. Então, a nossa alma ela tem uma necessidade última de voltar para o mundo das ideias, onde ela consegue alcançar as suas virtudes e entrar em contato com as essências do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. Nesse cenário da democracia grega, tem outros personagens que são importantes e que não os personagens dos filósofos,
que eu estou tomando como exemplo aqui o Platão, que eram os sofistas. Os sofistas, eles eram professores de retórica, eles ensinavam as pessoas a falar de uma maneira elegante, de uma maneira convincente, para que as pessoas pudessem ir na assembleia e dar sua opinião, que a sua opinião fosse ser respeitada. Esses eram os sofistas, tá? Eles não eram, vejam, como pesquisadores de filosofia, eles eram mestres de argumentação. E muitas vezes eles levavam as pessoas com a sua lábia, tá? Esses eram os sofistas. Para terminar a aula, antes de eu falar sobre as tarefas, tem esse vocabulário aqui, tá? Ó, o que é ágora? É a praça pública, onde aconteciam comércios. É a rua do comércio. A polis é a nossa cidade, são os distritos que tem nela. Aqui, arete é uma ideia de virtude máxima, de excelência, de superioridade, que Platão tinha bastante. Quer dizer, muitas das ideias era superior ao mundo sensível. Foi assim que ele construiu a sua teoria das ideias. E demos, que quando nós falamos de democracia, quer dizer o povo, tá? Então, democracia é o governo do povo, basicamente. Vejam, eu fiz uma mediação bastante rápida desse roteiro. Algum de vocês tem alguma pergunta sobre epistemologia ou ética e moral? Tá. Então, é, não tem pergunta. Legal. Vejam aqui no registro da aula, que é a última folha do roteiro de estudos. É o que vocês precisam fazer, tá? Quando vocês copiam o registro da aula, vocês precisam começar assim, que vocês se começam pelo objetivo, tá? E depois executam, olha. Leem o item 1, período antropológico, leiam o item A, epistemologia, e o item B, ética e moral. Basta realizar uma leitura, tá? Não precisa entender absolutamente tudo que está escrito no roteiro. É para você fazer sua experiência filosófica. Assistam o vídeo para entender o mito da caverna, é muito legal, tem ilustrações muito didáticas e tem os exercícios também, que eu coloquei já aqui, como deve ficar no caderno de vocês, para facilitar. Ó, as perguntas estão até com o valor que elas têm e que eu vou usar para corrigir, discriminado aqui no final, tá? Quanto vale cada questão. E a avaliação é, assim, é o seguinte, a avaliação, ela pode ser nada, não respondeu, pode ser ok, tá bom, tá certo, pode ser ótimo, superou algumas expectativas de completar a resposta, e pode ser excelente, quando você usa a sua criatividade de estudante e manda ver nesses exercícios, tá? O nosso tempo terminou. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Vocês são muito importantes. E eu fico muito feliz e honrado, tá? Um abraço para vocês e mal feito, feito.